Olá, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma live de prática de Mindfulness. O CPM tem promovido já essas lives há algum tempo, né? Fechamos mais de um mês. Esse é o 5º domingo seguido que eu tenho ficado com a prática aqui. Tem sido um espaço muito legal de compartilhar, de poder praticar juntos. Então, quem for chegando, fique à vontade. Vai entrando na nossa sala virtual, vá se acomodando no seu espaço. Hoje eu tenho também um chazinho aqui. Fiquem à vontade. Eu vou só fazer um ajuste de som. Vocês no Instagram estão me escutando bem? Se alguém que já entrou e puder dar um sinalzinho, só para fazer aquela conferência antes da gente chegar. Bom dia, Luiz Augusto. Legal. Que bom. Bom dia, Lari. Bom dia, Natália. Puxa vida, isso aqui já tá virando um grupo lá que eu reencontro todo domingo. Coisa boa. Que coisa boa. Então, pessoal, vamos ver. 10:02. Deixa eu ir apresentando um pouquinho para quem pode não ter participado ainda. Se alguém ainda não participou de alguma live, de algum desses espaços, esse é um espaço de prática compartilhada, onde cada dia da semana um instrutor do Centro de Promoção de Mindfulness, do CPM, conduz. Então, temos instrutores, instrutoras que ao longo da semana se revezam para trazer uma prática, para conversar às vezes sobre algum tema, trazer alguma coisa relacionada com Mindfulness, com compaixão. Se eu não me engano, ontem, talvez tenha sido a prática da gratidão com a Vera, não sei se foi ontem ou anteontem. Tivemos algumas coisas sobre desfechos psicológicos de Mindfulness com o Marcelo. Tivemos também bondade amorosa com a Angélica nos dias anteriores. E esse tem sido um espaço muito legal, que a gente tem visto que tem flutuado algumas pessoas ao vivo, né, entre aí 30, 40 pessoas, às vezes um pouquinho mais, e também as pessoas têm acessado muito via YouTube, tá? O que a gente conversa aqui, as práticas que a gente está fazendo, estão ficando todas gravadas no canal do CPM no YouTube, que é o canal Você Presente, by Centro de Formação de Mindfulness. Tá? Então, se vocês não conseguirem ver algum dia, ou quero ver alguma prática, né, e não estava ali, não podia estar ou nas práticas das 8 da noite, ou nas práticas da manhã, é só acessar ou pegar o período de 24 horas que fica no Instagram, no perfil ali do Instagram, é só clicar, vai ficar 24 horas, e se passou esse tempo, quero refazer aquela prática, vai ali no canal Você Presente, by Centro de Promoção de Mindfulness, que vão estar gravadas. Quase todas, tá? Algumas só escaparam, assim, em função de alguns problemas técnicos, mas vira esse nosso banco também de práticas, e a ideia é que isso fique disponível para a gente praticar quando quiser também. Bem? Bom dia, Emerson. Vamos, então, começar. Se você não fez nenhuma prática até esse momento, eu te sugiro encontrar uma posição confortável ao longo dos exercícios que a gente vai fazer aqui. E o nosso convite é, dentro desse conforto, a gente também inserir uma qualidade de atenção, de estar atento, atenta, tá? Então, para isso, às vezes ajuda. Se eu estou sentado no chão, eu posso cruzar as minhas pernas, ou posso escolher outra posição que pareça mais confortável. Se eu estou na cadeira, eu deixo os pés apoiados no chão, as plantas dos pés repousadas, sem esforço, simplesmente deixando apoiadas. E também, para usar o nosso corpo a nosso favor, para essa atenção,
nós podemos tentar alongar um pouco mais a nossa coluna. Como se tivesse um fiozinho ali, passando por ela, alongando. Às vezes, trazendo um pouco o queixo em direção à coluna também ajuda. A gente pode trazer a partir do nosso corpo essa lembrança de que esse é um momento de atenção. Tá? Pode se mover ao longo da prática, fique à vontade, tá? Não é nenhum campeonato de imobilidade aqui. A gente quer fazer um espaço de autocuidado baseado nessas práticas. Então, para a nossa prática inicial, vou convidar cada uma, assuma essa postura de prática. Se quiser aqui encontrar essa postura, vai trazendo atenção para o seu corpo aqui, neste momento. Talvez percebendo se há alguma tensão, algum desconforto na postura escolhida. Percebendo se há este momento de simplesmente estar aqui, desnecessária, para manter essa postura. Levando a atenção para os ombros e deixando que com a expiração os ombros se entreguem à gravidade. Percebendo o pescoço, o rosto. Talvez levando a atenção para a mandíbula. E com a inspiração, deixando que qualquer tensão desnecessária se solte ao exalar o ar. Talvez abrindo espaço para essa entreaberta, se assim for mais confortável. Levando a atenção para esse eixo, desde o topo da cabeça até a base da coluna, e essa intenção de alongar, equilibrar, vértebra sobre vértebra. Dentro dessa postura atenta, como eu consigo equilibrar a minha coluna? Levando a atenção para a respiração, percebendo o seu ritmo, percebendo sua profundidade. E atentando para a presença de emoções. Que nome eu daria para o que eu sinto neste momento?
atentando também para o fluxo dos pensamentos. Se está agitado, se está calmo. E com 3 respirações mais profundas, convido que cada uma vá finalizando este exercício. No seu tempo, no seu ritmo. E à medida que for terminando, voltando para cá, se quiser alongar o corpo, pode alongar, fique à vontade. Quem quiser compartilhar um pouquinho do que percebeu, algo do que estava sentindo, algo que está pensando, alguma dúvida, pode colocar, tá? A gente vai utilizar o nosso chat aqui como a nossa costura do grupo, nesse momento. Tá bem? Então, tá bem. Vamos lá. Hoje eu queria começar a trazer uma ideia sobre a nossa possibilidade de nomear e não nomear a nossa experiência. Dentro de Mindfulness, e não só no Mindfulness em si, dentro da própria terapia, espaço de terapia, a gente muitas vezes tem um movimento de começar a aumentar o nosso repertório sobre o que eu sinto no meu corpo, qual o nome que eu dou para as minhas sensações, para as sensações que surgem, seja medo, seja ansiedade. Aliás, fui para as emoções, eu li aqui uma emoção, fui para outra, tá? As minhas sensações de frio, calor, tensão, relaxamento, tá? Aqui eu vi só que tem uma perguntinha, qual a intenção do sino? A intenção do sino é mostrar o início e o final da prática, tá? Essa é a única intenção. Não tem nada mais do que isso. Eu poderia usar um instrumento musical aqui. Tem o sino aqui na minha mão, tá bom? Então, aumentar o repertório em relação às sensações que eu sinto no meu corpo, né? Frio, calor, tensão, dormência, pulsação. Posso também aumentar o meu repertório em relação às minhas emoções, ao que eu sinto, né? Eu me sinto em paz, eu me sinto tranquila, eu me sinto ansiosa, eu me sinto inquieta, eu me sinto com raiva, me sinto ansiosa, né? Então, a gente vai criando um monte de palavras para poder aprender a nomear a nossa experiência. Isso é uma das formas da gente conseguir reconhecer também o que está presente, tá? Aumentar a nossa capacidade de reconhecer o que está presente. A partir disso, né, de ter um repertório, ter palavras para conseguir nomear. Deixa eu ver um pouquinho aqui o que apareceu. Senti minha respiração, que estava superficial, ficou mais profunda. Obrigado, Aline. Então, às vezes a gente percebe isso, simplesmente ao sentar, a gente pode acompanhar modificações na nossa experiência, né? Assim como se a gente está fazendo de uma forma atenta, por exemplo, ler uma notícia, né? Coisas que muitas pessoas estão fazendo várias vezes por dia, eu posso perceber como isso reverbera na minha experiência, né? Como eu me sentia antes, durante e depois desse momento de ler essa notícia. Perceber essas transições é uma das coisas que a gente vai se aproximando dentro das práticas de mindfulness e que acaba sendo uma medida contraintuitiva nos momentos onde a gente está com a nossa emoção muito aflorada, muito intensa, né? Quando eu estou com muita raiva e parece que aquela raiva nunca vai passar.
quando eu estou muito ansioso e eu acho que aquela ansiedade vai acabar comigo. É como se a gente criasse uma certa ilusão, né, em cima de um medo de que aquela emoção nunca passe. E quando a gente começa a observar as transições da nossa experiência ao longo do tempo, nas práticas formais, sentados, nas práticas informais do nosso dia a dia, de alguma forma a gente vai desenvolvendo um certo senso de estabilidade, percebendo que essas emoções e sensações surgem e desaparecem. Aparecem e desaparecem. Às vezes aparecem e ficam mais tempo, mas logo desaparecem, né? Eu nunca conheci, talvez vocês conheçam, mas eu nunca conheci uma pessoa que ficou ansiosa e ficou ansiosa para o resto da vida, né? Ou que ficou com raiva para o resto da vida. Então, a natureza desses fenômenos que acontecem na nossa experiência, ela é transitória. Só que, às vezes, por a nossa relação não ser uma relação muito amistosa, né, por a gente querer se livrar logo dessas experiências desagradáveis, a gente fica numa luta com aquilo e muitas vezes perpetua, mantém muito mais tempo aquela experiência presente. É o caso de, por exemplo, me sinto, posso assistir vídeos ou músicas tristes, mas sim eu posso ter noção sobre como o meu comportamento afeta o meu estado emocional, como o meu comportamento reflete no fluxo dentro das práticas de mindfulness nós estamos observando. E para isso, então eu queria propor que a gente fizesse alguns minutinhos de prática. Eu vou tocar o sino aqui como sinal de início de prática. Depois, nós vamos eleger um foco de atenção, que pode ser a respiração, pode ser deixar a atenção no meu corpo, as sensações que estão acontecendo no corpo. Escolher um foco, de preferência manter este foco ao longo da prática, que ele vai nos ajudar a monitorar o que vai acontecer ao longo do tempo. Atenção na minha respiração e de repente surge um pensamento. O que eu vou comer no almoço? Quando eu percebo isso, que eu me distraí para este pensamento, eu digo mentalmente para mim mesmo, pensamento, e volto para a respiração. Estou na respiração, surgiu uma dor nas costas e quando eu vi, estou lá naquela dor nas costas. Digo para mim mesmo, sensação, e volto para a respiração. A mesma coisa para as emoções. Sentir como uma leve inquietude surgiu ali um pouco antes, né? Estou ali na respiração, percebo essa inquietude. Digo a mim mesmo, emoção, e volto. Tentando rotular, tá? Entre pensamentos, emoções, sensações. Não é um jogo de acertos, assim. Você pode rotular com outras palavras. O que a gente está tentando fazer aqui é eleger um foco, monitorar para onde vai a nossa atenção, para onde a nossa mente nos carregou, e voltar para o foco. Tá bem? Então, assumindo essa posição de prática, confortável, atenta, e com o toque do sino, nós vamos levar a atenção para o seu foco de atenção, seja ele a respiração ou o corpo, e monitorar as distrações, nomeando elas em pensamento, emoção e sensação.
Percebe onde está a tua atenção ou sensação. Estabelecendo um foco e monitorando essas distrações que surgem. Rotulando em pensamentos, emoções, sensações, quantas vezes forem necessárias. E retomando o foco de atenção. Inspirando e exalando o ar mais profundamente, algumas vezes, vai encontrando um término para esta prática no seu tempo, no seu ritmo. Se quiser permanecer também nesta posição, se quiser permanecer em prática, pode permanecer durante a fala que vai vir agora, fazendo essa escolha conscientemente. Do que eu preciso nesse momento? E da mesma forma, quem quiser compartilhar no chat, vamos conversando um pouquinho sobre a prática. Retomando o princípio dessa prática, algo que a gente já vinha trabalhando no domingo passado, da atenção
focada, né, no foco de atenção, e aqui a gente está abrindo um pouco para o monitoramento aberto, né, de perceber também que outras coisas acontecem na minha experiência enquanto eu tento manter o foco de atenção. Quando a gente está lendo algum livro e a nossa atenção está pulando para um monte de lados, né, ela de alguma forma está nos ajudando a perceber outras coisas que acontecem na nossa vida. Mas nem sempre essa ajuda vem no momento, né, que nos ajuda a nos concentrarmos na leitura. Então, parte do nosso trabalho é reconhecer mais ou menos quais são as necessidades que a nossa mente está nos apontando, né? Luiz Augusto, mais calmo. Obrigado. Obrigado pela contribuição. Percebeu calma. Uhum. Como que foi para vocês esse espaço assim de... deixo essa pergunta aberta, assim, de perceber um pensamento e dizer para si mesmo pensamento e voltar, né? O que acontece assim nesse espaço? Assim, como é que foi se observar a partir disso? Então, quem quiser comentar, comente. E aqui eu queria puxar um pouco o nosso assunto para essa questão da gente nomear a experiência, né? Então, aqui a gente experimentou colocar pensamento, emoção, sensação. Isso é uma das coisas que a gente pode fazer, reconhecendo esses 3 fluxos de experiência que coexistem, que vêm no mesmo momento para a gente, estão sempre acontecendo, como se fosse uma panela borbulhando, né? Tem sempre pensamentos, emoções, sensações sempre surgindo na nossa experiência. E a gente está aqui criando categorias. E essas categorias, elas não são a experiência em si. E essas categorias, a gente aprende a nomear, né, com a nossa linguagem, e isso é uma coisa que a gente aprendeu enquanto humanos a criar essas classificações. Quase como se a gente criasse umas roupinhas para a nossa experiência, tá? Para aquilo que surge no nosso corpo, palavras para vestir isso, para conseguir também compartilhar essa experiência com outras pessoas, tá? Tati, poderia explicar um pouco sobre a plasticidade cerebral que ocorre com a prática meditativa, que nos faz ficarmos mais focados no trabalho, por exemplo? Temos um tema vasto aqui, mas de uma forma breve, Tati, deixa eu te dar um exemplo em relação a isso, tá? Quando a gente está fazendo esse exercício, eu vou puxar para o nosso tema aqui, de rotular experiências, tá? Quando a gente está fazendo esse exercício de percebo uma emoção e coloco esse nome de raiva nela, por exemplo, tive uma discussão com meu chefe, sentei na minha mesa de trabalho, né, e estou com aquela experiência borbulhante, e eu paro e falo para mim mesmo, reconheço aquilo, estou com raiva. Estou com muita raiva. Quando estou dizendo isso para mim mesmo, eu já estou ativando uma parte mais complexa do meu cérebro que naturalmente faz um equilíbrio e uma suavização da ativação da amígdala. Ou seja, quando a gente nomeia as experiências, quando a gente rotula as experiências, a gente naturalmente faz uma regulação da ativação emocional. Isso não significa que ela se torne algo agradável, mas isso nos dá mais espaço para refletir, para escolher frente àquela experiência. Por isso que tua pergunta se encaixa dentro do nosso tema aqui desses rótulos, nesse sentido, tá? Sobre a plasticidade, a gente tem vários estudos. Talvez possa procurar algum outro vídeo que tenha abordado especificamente isso, tá? Inclusive, talvez o vídeo do Marcelo, que falou sobre desfechos psicológicos, acho que foi da terça-feira, talvez tenha mais sobre isso. Tá bom? Muito interessante catalogar o pensamento e a atenção e deixá-lo ir embora. Legal, Luiz Augusto. E olha que interessante, né? Às vezes a gente está lutando contra a nossa experiência, né? Às vezes, quando surge um pensamento, eu estou naquela coisa assim, show, pensamento, sai daqui. E muitas vezes essa luta é o que mantém preso. Quando a gente está catalogando, rotulando, o pensamento como pensamento, eu estou fazendo um movimento essencialmente de acolhimento no primeiro momento, que é reconhecer que isso faz parte da minha experiência.
E às vezes simplesmente reconhecer que isso está ali dá espaço para que isso também tome o seu curso de se suavizar na minha experiência. Tá? Então, esse jogo de palavras, ele é muito interessante. E como eu estava explicando, ele estava conversando também com a Tati em relação a isso, ele é uma ferramenta muito potente. Tanto que, na base de qualquer terapia, a gente vai ter essa capacidade nossa, né, de perceber os nossos processos, de reconhecer esses processos, como eles se desenrolam, os padrões que vêm. Porque quando eu reconheço, esse reconhecer é um movimento de acolher. E daí depois, sim, eu posso pensar, bom, isso faz sentido para mim, nesse momento, seguir este padrão, ou faz sentido eu escolher outra coisa? Tá? E eu queria levar um pouquinho para esses nossos minutos finais, nosso tempo passa voando nas lives aqui, trazendo um pouco essa ideia de que essa nossa habilidade de nomear é uma habilidade construída ao longo da nossa vida. Tá? Quando a gente não nasce preparado para fazer esses catálogos, né? Esses rótulos. E a gente vai aprendendo ao longo da vida a fazer isso. Isso tem um sentido bem interessante, né? Que nos possibilita pensar, articular muito mais as coisas quando a gente tem palavras para nomear a experiência, mas também isso pode, às vezes, nos colocar num brete, né? Num funil da forma como nós percebemos a nossa experiência. Por isso que, quando a gente fala em aprender mindfulness, isso não se trata de começar a aprender lendo livros, mas sim praticando. Quando eu vou para a prática, quando eu vou para o que acontece no meu corpo, na minha mente, eu tenho um espaço que é muito maior que as palavras. Como eu estava falando um pouquinho antes, essas palavras podem ser vistas bem como uma roupa que eu coloco dentro da minha experiência, que me ajuda a enxergá-la, reconhecer um pouco mais ela, reconhecer os padrões. Mas, essencialmente, essas palavras, essas roupas, não são a experiência em si. E aqui a gente entra num jogo parecido com o que a gente andava lá no domingo passado, que era entre o foco da atenção e também o espaço de abrir a atenção para o que está, para aquilo que é. Essa forma de aprender sem palavras, ela é muito antiga para a gente, né? Tem um terapeuta, o Benjamin, ele fala sobre terapia de aceitação e compromisso. E ele fala, às vezes, de alguns padrões de comportamentos que a gente tem bem arraigados, são aqueles comportamentos que a gente aprendeu nos tempos dos gigantes. Né? O que são os tempos dos gigantes? Onde a gente era muito pequenininho perto das outras pessoas, né? Onde a gente era ali uma criancinha, né? E nesse tempo, muitas vezes a gente não tem palavras para nomear o que está acontecendo. Não tem palavras para significar o que está acontecendo, mas mesmo assim a gente aprende. E aprende, e isso muitas vezes a gente reconhece gravado, né? Com emoções, com sensações, com imagens, né? Então, o meu convite para essa segunda prática é, de alguma forma, a gente despir a nossa experiência dessas palavras. Num primeiro momento, a gente utilizou essa categorização, pensamento, emoção e sensação. Nesse momento, quando eu tocar o sino, e essa talvez seja a tarefa mais difícil para nós adultos fazermos, a gente pode simplesmente repousar a atenção no que está acontecendo agora e ver o que acontece. Vamos lá? Vamos ver o que acontece na nossa mente, no nosso corpo. Lembrando que não há necessidade de lutar contra qualquer coisa que surgir. O nosso ponto é sempre retomar a esse papel daquele que observa. Talvez eu observe sensações que eu não tenho nome para isso. Talvez eu observe emoções que eu não saiba nem dar um nome. É nesse ponto que eu convido vocês a repousarem a atenção nesses próximos minutinhos. Tá bom? Então a prática vai começar com um toque de sino e vai se encerrar também com um toque de sino.
encontrando a sua posição de prática. E abrindo a atenção para toda e qualquer experiência que surgir no seu corpo, na sua mente, no seu coração. Simples e gentilmente testemunhando o que está presente. Em alguma parte da experiência, observando partes da experiência que eu consigo nomear e partes que eu nem tenho um nome para dar. E cada uma no seu tempo, pode ir finalizando esse exercício. Temos aí uns minutinhos, se alguém quiser colocar também um pouco como que foi essa experiência de simplesmente soltar essa tarefa do catálogo, como disse nosso amigo Luiz Augusto, né? Ou dos rótulos. Mas observamos, catalogando elas, né, em pensamentos, sensações, emoções. Depois conversamos um pouquinho sobre essa nossa questão de vestir a experiência com palavras e a possibilidade de observar, inclusive, aquilo que a gente não tem palavra. Que alguns de vocês podem ter percebido nessa prática também outros fenômenos. Que talvez eu não consiga nem colocar exatamente entre um pensamento, uma emoção, uma sensação. Abrindo a atenção para outros elementos. Tá? E queria dar só um recadinho,
Nós somos aqui de Porto Alegre, né? E a gente vai começar no dia 30 um grupo de Mindfulness, mas vai ser um grupo online, viu? A gente vai fazer um modelo de 8 semanas para comportamentos reativos e impulsivos. Então, se alguém tiver algum interesse em fazer estes cursos de 8 semanas, né? E para isso, a gente vai falar um pouco mais disso numa live na terça-feira. Então, se vocês tiverem algum interesse, procurem um pouco. Eu vou tentar divulgar aqui também pelo CPM, mas eu e a Angélica a gente vai conduzir. E bueno, algum comentário dessa última prática? Alguém voltou? Eu vou já fazendo a nossa finalização, lembrando que essas práticas estão acontecendo dias de semana às 8 da noite e finais de semana às 10 da manhã. Tá? Eu sou o Breno Irigoyen de Freitas, sou um dos professores do CPM, também sou terapeuta, trabalho com terapia de aceitação e compromisso. Hoje pesquiso na área de educação socioemocional e mindfulness também, em escolas. E qualquer questão em relação a essas práticas, fico à disposição também. Meu Insta é o Breno Irigoyen, é o meu sobrenome que está aí no nome da prática. Qualquer dúvida, qualquer coisa, perguntem. E, se quiserem, segunda-feira, amanhã, às 8 da noite, seguimos com mais uma prática. Bom, queria agradecer muito a presença de todos que estão aqui. Ficamos aí flutuando entre 20 pessoas, né? Então, se vocês quiserem praticar ao longo da semana, às vezes é interessante estabelecer uma pequena meta, assim, né? Eu vi que a prática lá da quarta-feira foi interessante, assim. Talvez você possa marcar na sua agenda para todos os dias fazer a prática, né? Lembrando que a gente tem elas guardadas, né, gravadas no YouTube também. A gente pode fazer uso dessas gravações. Tá? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Hoje me estendi um pouquinho mais, já temos 47 minutos. Tá bom? Boas práticas para todos. Muito obrigado pela presença e boa semana. Tchau, tchau.